bem-vindos ao Centro de Estudos Tributários da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso convidado de hoje é o professor Desidério Murcho, que vai tratar sobre lógica, e a colega Melanie, coordenadora adjunta, vai realizar a leitura do currículo vitae do professor Desidério Murcho. Obrigada, professor Igor. O professor Desidério Murcho nasceu em 1965 em Portugal. Estudou filosofia na Universidade de Lisboa e no King's College, London, e é atualmente professor de filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto, no Brasil. É autor de vários livros com destaque para os seguintes: Lógica, o Essencial, de 2019, Lógica Elementar, Raciocínio, Linguagem e Realidade, também de 2019, Todos os Sonhos do Mundo e Outros Ensaios, de 2016, 7 Ideias Filosóficas, que toda a gente deveria conhecer, de 2011, Filosofia em Direito, de 2011, Pensar Outra Vez, Filosofia, Valor e Verdade, de 2006, O Lugar da Lógica na Filosofia, de 2003, e Essencialismo Naturalizado, Aspectos da Metafísica da Moralidade, de 2002. O professor Desidério é também o fundador e diretor da revista virtual Crítica. Professor Desidério, agradecemos muito pela sua disponibilidade e gostaríamos de ouvi-lo falar agora sobre o tema da lógica. A palavra é sua. Muito obrigado, Melanie. Muito obrigado, professor Igor. Eu agradeço o convite que me fizeram e eu espero que aquilo que eu tenha para dizer aqui seja esclarecedor para as pessoas que trabalham com o direito nas suas mais diversas capacidades, como produtores, como estudiosos, como juristas. E eu talvez tenha duas ideias principais que importa reter e que eu penso que são relevantes para quem trabalha na área do direito. E a primeira diz respeito ao raciocínio propriamente dito, que é, digamos, o objeto primeiro de estudo da lógica. Eu já vou explicar muito brevemente o que é o raciocínio. E o segundo é a clarificação da própria linguagem. E eu penso que estes dois elementos são, por diferentes razões, importantes para quem trabalha com o direito. Começando com a ideia de raciocínio, toda a gente sabe, assim, intuitivamente o que é raciocinar, não é? Que é concluir umas coisas de outras, não é? Tentar provar uma ideia com base noutras ideias. E esse é o objeto de estudo da lógica. Nós estudamos a estrutura do raciocínio para tentar descobrir critérios que nos ajudem a distinguir os bons dos maus raciocínios. Acontece que há dois grandes grupos de raciocínio: o raciocínio dedutivo, por um lado, que é puramente, digamos, linguístico, e o raciocínio não dedutivo ou indutivo, por outro, que é aquele raciocínio que é mais comum nós encontrarmos na biologia, na física, na história e noutras ciências empíricas. Por sua vez, o raciocínio dedutivo é o que nós encontramos na própria lógica, que é hoje em dia um ramo misto que está entre a filosofia e a matemática, porque tem realmente uma parte muitíssimo técnica e muitíssimo matematizada. Então, a lógica tanto é estudada em departamentos de filosofia, quanto é estudada em departamentos de matemática. A parte do raciocínio dedutivo, muitas pessoas que têm formação em direito conhecem um fragmento histórico do raciocínio dedutivo, ou de um tratamento lógico do raciocínio dedutivo, que é a silogística de Aristóteles. A silogística de Aristóteles foi ultrapassada, hoje em dia tem um valor meramente histórico, é um pouco como a própria física de Aristóteles, que tem um interesse meramente histórico, foi ultrapassada. E hoje em dia temos desenvolvimentos muitíssimo mais importantes na lógica dedutiva, muitíssimo mais matematizados. O conceito central da lógica é o conceito de validade, que não é o único critério para que um raciocínio seja realmente bom, ou cogente, que é um termo semi-técnico que se usa por vezes para designar a qualidade geral de um raciocínio, mas a propriedade central, que é de facto a propriedade que é mais estudada, sobretudo no caso da lógica formal, é uma qualidade chamada validade do raciocínio. A validade do raciocínio é uma característica que distingue o raciocínio dedutivo do raciocínio indutivo. A validade é aquilo que torna, que nos permite saber que um raciocínio não tem premissas verdadeiras e conclusão falsa, com base exclusivamente em considerações linguísticas. Então, quer dizer, se alguém me afirma que a Joana é casada,
eu posso inferir, posso deduzir, sem saber nada acerca da Joana, nem, não sei se ela é casada, se não é casada, eu posso inferir validamente que ela não é solteira. Okay? Isto porquê? Bom, porque o conceito de casado e o conceito de solteiro têm uma certa relação lógica entre si, e isto é suficiente para eu saber que este raciocínio é válido. No caso da indução, isto não acontece. No caso da indução, o nosso conhecimento empírico, de fundo, a abertura a novos dados que venham a surgir, isso tudo é relevante e importante para nós distinguirmos um bom raciocínio indutivo do mau raciocínio indutivo. Ora bem, já se está a ver que a importância que tem a lógica é precisamente ajudar-nos a raciocinar melhor. Permito-me fazer um breve, digamos, apontamento histórico, porque há aqui uma certa ironia histórica curiosa. Quer dizer, se eu estivesse falando com profissionais do direito há 150 anos, eu provavelmente não teria nada para lhes dizer acerca de lógica que eles não soubessem já. Porquê? Porque a lógica era uma disciplina obrigatória, era um estudo obrigatório para qualquer pessoa que fizesse um estudo superior em qualquer área, fosse medicina, fosse os seminaristas, as pessoas que depois estudavam para fazer os seus estudos religiosos, fosse os juristas. Todas as pessoas estudavam a lógica, a única lógica que era conhecida naquele tempo, que era a lógica silogística de Aristóteles, que não era a única lógica desenvolvida na antiguidade grega. Na verdade, uma outra lógica é muito mais importante, mas ficou esquecida ao longo da Idade Média e não era conhecida. Mas, de facto, estava eu dizendo, a ironia histórica é a seguinte, quer dizer, há 150 anos todas as pessoas com formação superior estudavam lógica e hoje isso não acontece mais, à medida que os currículos universitários foram sendo, digamos, objeto de reformas sucessivas, em grande parte em consequência das revoluções científicas ou da revolução científica, no sentido em que os currículos tiveram de ser atualizados cuidadosamente e, portanto, vários aspectos dos currículos universitários que eram oriundos da Idade Média foram sendo, digamos, afastados do ensino, não é? E a lógica foi um desses casos. Mas porquê é que a situação é irónica? A situação é irónica porque hoje temos um conhecimento lógico muitíssimo mais aprofundado e muitíssimo mais relevante para as diferentes profissões e, no entanto, agora não é obrigatório estudar lógica na maior parte dos cursos. Por exemplo, medicina, quer dizer, as pessoas poderiam pensar, lógica e medicina não faz sentido nenhum, mas faz porque um dos aspectos mais delicados da operação médica é o diagnóstico. É uma das áreas mais difíceis da medicina, é traçar um diagnóstico, porque todo o tratamento, tudo o que se vai fazer a seguir vai depender de um diagnóstico adequado, e se o diagnóstico não for adequado, isso pode ser drasticamente negativo para o paciente. E, no entanto, o raciocínio indutivo, que é basicamente um raciocínio, neste caso, bayesiano, não vou ter tempo para explicar o que é isso aqui, é em grande parte desconhecido dos próprios médicos, porque eles não têm a formação lógica no século XX e no século XXI. Então, a ironia aqui histórica é um pouco essa, e não queria deixar de mencionar essa breve ironia. Mas estava eu dizendo que, hoje em dia, a lógica seria relevante ser divulgada e ensinada para os profissionais de muitas áreas, incluindo das áreas do direito, porque é um instrumento que nos permite, que tem estas duas valências importantes. Por um lado, o exame cuidadoso do próprio raciocínio, para nós sabermos se, com base nestes dados, se conclui adequadamente isto ou não. Isto é crucial na profissão de um jurista ou de uma pessoa que trabalha no direito. E, por outro lado, porque uma segunda consequência, que é como que não é, digamos, o objetivo primário da lógica, mas é uma consequência de tentarmos chegar a esse objetivo primário. O objetivo primário é realmente distinguir os bons dos maus raciocínios, mas ao fazer isso, a lógica vai acabar por precisar de examinar cuidadosamente os diferentes elementos logicamente relevantes da linguagem. E o que é que isso nos permite fazer? Permite-nos ter uma maior clareza na expressão, por um lado, quando somos nós os emissores de um discurso, e, por outro lado, quando somos os receptores de um discurso, ter uma maior acuidade lógica para compreender a estrutura lógica desse discurso. Ora, já se vê que isto, no caso jurídico, nomeadamente no caso de um legislador, por exemplo, isto tem uma importância crucial. Não é? Numa sociedade supostamente ao que se quer justa, um dos imperativos da legislação é que seja preciso, que seja claro, que seja objetivo. Não é? Bom, se a linguagem for um pouco ambígua, se a linguagem for inadequada, não conseguimos cumprir estes desideratos. E se a pessoa tiver uma formação lógica adequada, ele vai conseguir compreender melhor a estrutura
lógica das disposições legais. E, portanto, vai conseguir fazer disposições legais que sejam mais claras, mais objetivas, mais precisas e, portanto, que promovam melhor o que supostamente todos nós queremos, que seria a justiça, o florescimento humano e esse tipo de coisas, não é? Portanto, estas são duas razões importantes. Agora, há um certo sentido em que, e as pessoas que forem ler o meu livro, o meu penúltimo livro de lógica, o Lógica Elementar, publicado o ano passado nas edições 70, vão, sobretudo pessoas que já conhecem um pouco a área ou pessoas que trabalham um pouco mais com a lógica, vão achar um pouco estranho porque eu escolhi como conceito primitivo, não o conceito de argumento, que é uma coisa muito usada hoje em dia na filosofia e também no direito, mas o conceito de raciocínio. E porquê é que eu fiz isso? Bom, porque essa é, digamos, a segunda parte da lógica, que já não diz respeito à lógica formal, mas sim ao desenvolvimento da lógica informal, que diz respeito... A lógica informal aborda dois grandes grupos. Por um lado, o raciocínio indutivo, que eu já falei brevemente, que é diferente do raciocínio dedutivo, e, por outro lado, aborda aspectos que não dizem respeito exclusivamente à validade no próprio raciocínio dedutivo. Então, a lógica informal, a lógica não formal, tem uma abrangência imensa, não é? Porque a lógica formal, no fundo, dedica-se apenas ao aspecto da validade do raciocínio dedutivo, mas a validade não é a única propriedade relevante para que uma inferência ou raciocínio seja adequado, e, portanto, a lógica informal vai estudar esses outros temas também. Ora, a lógica informal tem uma conexão importante ou uma relação importante com os desenvolvimentos mais recentes, que têm menos de um século, das ciências cognitivas, não é? Que na verdade são feitas por profissionais de diferentes áreas, às vezes até por economistas que estão interessados em compreender aspectos cognitivos da psicologia humana, e aquilo que emerge destes estudos é, digamos, usando uma linguagem bíblica, é que os seres humanos são seres caídos no que respeita à racionalidade. O que eu quero dizer com isto? Significa que os seres humanos basicamente racionalizam. E racionalizar no sentido negativo da palavra, no sentido pejorativo da palavra. Há o sentido positivo da palavra, que é quando uma pessoa tem, por exemplo, um armazém de fruta e a pessoa quer racionalizar o espaço. Racionalizar o espaço significa usar o espaço da maneira mais económica e mais adequada possível. Isso é o sentido positivo de racionalizar, não é? Mas há um sentido negativo de racionalizar, que é inventar razões de fantasia a favor de ideias que preconceituosamente ou por interesses ilegítimos, etc., a pessoa não quer abandonar. Okay? É neste sentido negativo de racionalizar que eu estou a usar a expressão. Ora bem, se há um resultado, ou um conjunto de resultados importantes das ciências cognitivas dos últimos anos, e isso é uma coisa que no meu livro aparece no último capítulo, o capítulo dedicado precisamente à lógica informal, é que os seres humanos, ao contrário do que Aristóteles otimisticamente, digamos, afirmou, não é? Que os seres humanos eram animais racionais, quer dizer, se nós quisermos atualizar a máxima aristotélica ou a definição aristotélica, nós devemos dizer que os seres humanos são animais, de facto, isso sem dúvida nenhuma que são animais, mas só intermitentemente conseguem ser racionais nas condições adequadas. Deixados, entregues a si mesmos, os seres humanos, em vez de serem racionais, são irracionais, no sentido em que racionalizam sistematicamente e usam a racionalidade para maltratar os outros, ou explorar os outros, ou enganar os outros. E este é um aspecto em que a lógica informal pode ter um impacto importante no direito, nomeadamente estou a pensar em termos de tribunais, e essa é uma das razões pelas quais eu não uso a palavra argumento como conceito central do meu livro. Uso a palavra raciocínio. Qual é a diferença entre raciocínio e argumento? Bom, todo o argumento é um raciocínio, mas nem todo o raciocínio é um argumento. Mas porquê? Porque um argumento tem uma carga persuasiva em cima. Não é? Há mesmo uma tentativa de chegar a uma conclusão com base em premissas, mas a ideia do argumento é que eu estou a usar estas premissas e a tentar chegar a esta conclusão para persuadir alguém. Ora, o que nós sabemos hoje pelas ciências cognitivas é que as tentativas humanas de persuadir alguém são vítimas de muitos vieses cognitivos e de muitas irracionalidades. E, portanto, eu penso que é muito mais produtivo nós pensarmos em tentarmos ser mais objetivos e mais imparciais e pensar apenas em termos de saber se aquelas premissas sustentam adequadamente aquela conclusão ou não, sem estarmos preocupados em saber se isto vai persuadir as outras pessoas ou não. Eu penso que quando nós nos dedicamos à tentativa de persuasão alheia,
é difícil não perder a integridade intelectual. Esse é o meu ponto fundamental. Então, é um dos aspectos em que eu me distingo muito dos meus colegas filósofos, que eles passam a vida a falar de argumentos para cá e argumentos para lá, e eu penso que isso está muito ligado, aliás, e no caso jurídico é muito óbvio, né? Está muito ligado à ideia de que temos um advogado de acusação, temos um advogado de defesa, e qual é a própria maneira como nós concebemos os tribunais? Qual é a ideia de base aqui? A ideia de base aqui é que um e outro procuram todos os furos e todas as possibilidades da lei para ganhar a causa. Sim. Em vez de um e o outro tentarem objetivamente chegar à verdade e descobrir realmente foi aquela pessoa que cometeu o crime, não foi aquela pessoa que cometeu o crime, qual será a pena mais adequada, qual será a decisão mais adequada. Não, nenhum dos dois está a tentar objetivamente ver a verdade. Cada um dos dois está apenas a tentar puxar para si os louros da vitória. Ora, eu penso que talvez um dos culpados desta ideia tenha sido John Stuart Mill, no seu livro sobre a liberdade, porque há uma ideia um pouco ingênua que Mill partilhava e que muitas pessoas partilham e que isso é manifesto da maneira como nós organizamos os tribunais. A ideia ingênua é que se nós deixarmos as pessoas persuadir-se livremente umas às outras, em plena liberdade de expressão, a verdade vem ao de cima. Bom, eu penso que a experiência histórica mostrou que as coisas não são assim. O que vem ao de cima é quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder mediático, quem tem mais poder jurídico, quem consegue contratar o advogado mais caro, não é? E, portanto, por todas essas razões, eu penso que a ideia de persuasão deveria começar a ser levada, começar a ser encarada com o mesmo desconforto com que nós encaramos o machismo, ou o racismo, ou a xenofobia. Nós deveríamos começar a compreender que a ideia de persuasão, por mais que a gente acrescente o adjetivo de persuasão racional, por mais que nós acrescentemos, tipicamente envolve uma perda de integridade intelectual e tipicamente envolve a tentativa de cada um, há uma expressão portuguesa boa aqui, que é cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? E a esperança um pouco, digamos, lírica dos teóricos do século XIX, incluindo John Stuart Mill, é que se as pessoas forem livremente deixadas entregues a si próprios, fazendo esse jogo em que cada um puxa para o seu lado, que a verdade objetiva e imparcial de alguma maneira emerge daí. Bom, eu penso que o que nós descobrimos no século XX é que isso não acontece. A verdade não emerge daí. Portanto, a lição importante aqui é que precisamos de ter uma atitude e instituições e leis em que as pessoas se esforcem por ser racionais. A racionalidade não emerge automaticamente quando nenhuma das duas pessoas está a tentar ser racional, cada uma puxa só a brasa à sua sardinha e depois a racionalidade emergiria daqui por magia. Bom, eu lamento dar mais notícias, mas isso não acontece. Essa também, talvez, uma das razões pelas quais vários debates que poderiam estar, pura e simplesmente, fechados, porque as coisas estão decididas, continuam em aberto. Não é? Há pessoas que defendem que as vacinas são malévolas, há pessoas que defendem que a Terra é plana, há pessoas que defendem que os seres humanos nunca foram à Lua, e há pessoas que defendem que a teoria de Darwin da evolução é falsa. E isto são não debates. Não há nada para debater aqui. Mas se encararmos as coisas em termos de disputa, bom, há sempre mais um dado que a pessoa do lado A ou do lado B pode invocar a favor de si ou contra o outro. Uma das coisas mais importantes que eu afirmo no último capítulo do meu livro é o problema da pluralidade das provas, que é precisamente aquilo que acontece mais diretamente e mais obviamente no caso indutivo, mas acontece também no caso dedutivo, apesar de ser menos óbvio, e por ser menos óbvio não vou falar disso agora aqui, porque daria um pouco mais de trabalho de explicar o porquê. Mas, e aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que já conhecem um pouco de lógica sabem o que é o problema do raciocínio indutivo não ser monotónico. O que isto significa é que informações de fundo que nós venhamos a descobrir podem cancelar o apoio indutivo que as premissas de um determinado raciocínio davam a uma conclusão. O que isto significa é que as várias informações de fundo, porque o número de informações de fundo que nós podemos encontrar é infinito, não é? Quer dizer, há sempre um número gigantesco de informações de fundo. O que isto significa é que se a pessoa racionaliza, se a pessoa está mal intencionada, se a pessoa tudo quer é defender, digamos, o seu clube de futebol ou time de futebol, como se diz no Brasil, a pessoa tem sempre mais um dado, consegue deitar mão para sustentar o seu partido político ou a sua ideologia e para dizer mal dos outros. E isso é sempre logicamente possível ser feito. Portanto, isto leva-nos a um impasse, porque realmente o que nós precisamos não é essa atitude, digamos, predatória e frívola de eu tenho aqui mais um argumento contra
os idiotas que são lá do outro partido político ou os idiotas que são de outra religião. Em vez de termos essa atitude frívola, o que nós precisamos de fazer é compreender que, uma vez que há sempre uma pluralidade imensa de provas, o que nós precisamos é de procurar aquelas que têm mais peso e que são mais relevantes, comparar cuidadosamente as provas e as contraprovas melhores e mais relevantes umas com as outras e ver como é que, imparcialmente e objetivamente, para que lado cai a balança das evidências, como hoje em dia se diz, né? Eu chamo provas às evidências, ok? Hoje em dia é muito comum o anglicismo, evidências, as pessoas usam muito o anglicismo, evidências, por influência norte-americana, talvez. Portanto, quando eu falo de provas, é isso que eu quero dizer. Portanto, a menos que nós tenhamos essa atitude um pouco mais objetiva, eu duvido que as pessoas entregues a si próprias e, digamos, argumentando umas com as outras, que isso nos traga algum esclarecimento adequado. Não quer dizer que isso não aconteça em alguns casos, é só que a previsão empírica razoável aqui é que isso não vai acontecer em muitíssimos casos. E, por contraste, se as pessoas procurarem cultivar a boa-fé e a imparcialidade e a objetividade e a cooperação cognitiva, em que eu e os meus colegas, eu e as outras pessoas, estamos a tentar chegar à verdade e não a tentar convencer a outra pessoa, a probabilidade de conseguirmos descobrir a verdade é maior, eu penso. E esse é um dos resultados importantes. Voltando agora à questão da lógica dedutiva propriamente dita, é importante dizer que o conhecimento das estruturas elementares, nomeadamente aquelas estruturas elementares, que é por isso que o meu livro Lógica Elementar se chama Lógica Elementar, ele não se chama Lógica Elementar por ser lógica, digamos, de ensino fundamental, como se diz aqui no Brasil, ok? Ele é elementar no mesmo sentido em que os elementos de geometria de Euclides são elementos, ok? São os elementos iniciais. Estão a ver? Chama-se lógica elementar porque é aqueles elementos iniciais da lógica com base nas quais todas as outras lógicas se fazem com base naqueles elementos. Portanto, quem lê o meu livro fica com esses elementos. Ora, estava eu dizendo que esses elementos fundamentais, nomeadamente operadores verofuncionais, que é um palavrão que quase ninguém conhece, né? Verofuncional, mas que são basicamente palavras como e, ou e não, okay? Que são palavras muito importantes para nós raciocinarmos, e também os quantificadores, que é aquela coisa do todos os qualquer coisa são qualquer coisa, ou nenhum qualquer coisa, ou algum qualquer coisa. Estes são termos fundacionais da lógica, não são os únicos termos fundacionais da lógica, mas são termos fundacionais da lógica, entre outros. Estes são aqueles que ocorrem mais vezes e são aqueles termos que seria muitíssimo importante que as pessoas que lidam com leis e que lidam com o direito que compreendessem adequadamente estes termos, porque eles inevitavelmente vão aparecer nas leis, vão aparecer na legislação, vão aparecer nas decisões. E como é que nós trabalhamos com estes termos quando não temos o conhecimento de lógica? Bom, trabalhamos intuitivamente, que é um pouco como faz uma pessoa que, infelizmente, não teve, por exemplo, formação escolar. Bom, a pessoa também trabalha com uma gramática, certo? Ela inevitavelmente, se ela fala português, ou outra língua qualquer, ela inevitavelmente está usando uma gramática. O problema é que, uma vez que ela não domina a gramática porque não teve formação escolar, ela é dominada pela gramática. E o seu poder de expressão e de compreensão da sua própria linguagem é diminuído. E aqui acontece a mesma coisa, que se as pessoas compreendessem adequadamente como funcionam os operadores verofuncionais e como funcionam os quantificadores, entre outros elementos centrais da lógica, poderiam ter um domínio muito maior do seu próprio raciocínio e instrumentos de análise importantes para examinar o raciocínio e os textos jurídicos ou outros textos da área. Então, são por essas razões que eu penso que a formação adequada em lógica, eu não estou evidentemente a dizer que um jurista ou um advogado vai agora fazer uma formação avançada em lógica, não é? Tal como não tem uma formação avançada em, sei lá, matemática, evidentemente, não é? Ou em física. Mas ter pelo menos aqueles conhecimentos elementares que permitam dominar os conceitos fundamentais da lógica, eu penso que isso seria um avanço importante para as pessoas que trabalham com o direito. Uma lei, por exemplo, que tenha de incluir disjunções, não é? Aplica-se esta lei aos casos em que isto, ou aquilo. Bom, qual é a disjunção que se tem aqui em mente? É inclusiva ou é exclusiva? Isto é um elemento de lógica muito básico, mas é preciso saber se há qual é o tipo de disjunção que a pessoa tem aqui em mente, não é? E esta
este conhecimento é mais importante ainda quando nós falamos de condicionais, que é talvez o operador verofuncional mais, por um lado, plástico e, por outro lado, mais problemático, porque é um operador que nós usamos mais vezes, porque ele está diretamente associado ao próprio conceito de raciocínio. Se então, muitas vezes é usado como uma coisa logo a outra. Okay? As pessoas usam o se então mais ou menos como sinónimo de uma coisa logo a outra, e não distinguem bem uma coisa da outra. O domínio das condicionais também é crucial. As condicionais são muitíssimo usadas na lei. Diz-se uma coisa do género: bom, aplica-se esta lei se acontecer isto, se acontecer aquilo e se acontecer aquilo. Mas depois quando se pergunta bem, ok, mas como é que funciona o se? Bom, se a pessoa não sabe lógica, ela só tem uma ideia vaga, intuitiva de como funciona este operador chamado condicional. E, portanto, uma formação adequada aqui nesta área seria bastante importante. Portanto, resumindo, eu penso que a lógica é uma área importante para ser conhecida, pelo menos nos seus elementos fundacionais, os seus elementos principais, não evidentemente tornar as pessoas que trabalham no direito especialistas em lógica, evidentemente não é disso que se trata, mas a mesma proficiência que, quer dizer, pondo as coisas ao contrário, tal como seria inimaginável que um profissional do direito não dominasse a gramática, deveria também igualmente ser inimaginável que um profissional do direito não dominasse a lógica elementar, porque no fundo a lógica elementar é uma gramática mais profunda, é a gramática do raciocínio, se quisermos. Então, essa eu penso que seria a razão mais importante para divulgarmos mais amplamente e fazermos talvez cursos de formação, abrirmos as universidades, que temos muitos bons especialistas no Brasil de lógica, e abrirmos as universidades a cursos de formação para profissionais da área do direito. Eu penso que isso seria uma coisa muito importante de ser feita. E é isso que eu tenho para dizer. Muito bem, está ótimo. Excelente, professor. Uma pergunta. Então, pela sua exposição, podemos considerar, a partir, digamos, dos contributos de Aristóteles, que, em verdade, a contribuição dele tem interesse meramente histórico hoje em dia? A lógica aristotélica. Exatamente. Tá? Até a pela teoria sua lógica... limitação, né? Exatamente. Quer dizer, a maneira talvez mais dramática de se compreender isto é o seguinte: ele construiu uma pequena lógica que envolve apenas 256 formas de raciocínio. Okay? A lógica que nós temos hoje, uma pessoa pode perguntar, ok, quantas formas de raciocínio é que nós trabalhamos na lógica contemporânea? Bom, passámos de 256 para infinito. É um número infinito de formas lógicas, de formas de raciocínio. Sim, sim. Portanto, quer dizer, é um pequeno salto, digamos assim. Não é? Bastante Este é o grande. primeiro aspecto. O segundo aspecto é que todos os aspectos que estavam corretos na lógica aristotélica, há vários aspectos que estão incorretos na lógica aristotélica, mas os aspectos que estão corretos na lógica aristotélica, todos eles estão incluídos na lógica contemporânea. Então, não se perde nada em estudar a lógica contemporânea, porque quaisquer resultados corretos da lógica de Aristóteles estão incluídos na lógica contemporânea. Okay? Sim. Não se perde nada. No meu livro tenho um apêndice sobre a lógica de Aristóteles, especificamente dada a nossa circunstância histórica. Não é? Quer dizer, em alguns países as coisas não são assim, mas tanto aqui no Brasil como também em Portugal, a lógica aristotélica teve, digamos, uma sobrevida mais longa do que teve noutros países e noutras tradições académicas e escolares. Portanto, muitas pessoas ainda a única lógica que aprenderam ou que ouviram falar é a lógica aristotélica, e por essa razão eu decidi fazer um apêndice, apesar de, como eu disse, os aspectos corretos da lógica aristotélica estão incluídos nas páginas anteriores. Portanto, quando eu apresento o apêndice com a lógica de Aristóteles, não há ali nada de correto que não esteja nas páginas anteriores. Mas para orientar um pouco as pessoas, e precisamente dado este contexto histórico que nós temos em Portugal e no Brasil e em outros países, para orientar o leitor, que muitas vezes a única lógica que ouviu falar é a lógica de Aristóteles, eu quis explicar um pouco, então, agora que a pessoa já leu as outras páginas e já compreendeu como é que funciona a lógica, como é que se integra a lógica de Aristóteles nisto, não é? E aí a pessoa compreende como é que se integra a lógica de Aristóteles na lógica, digamos, comum, que se chama muitas vezes lógica clássica hoje em dia, se bem que hoje em dia há muitas outras lógicas não clássicas, que também são muito importantes, e aí o leitor compreende que realmente, bom, que é um aspecto histórico importante, mas que de maneira alguma é verdadeiro que, digamos, se a pessoa sabe lógica aristotélica, então está tudo ok e não precisa saber mais nada. Eu posso dar só um exemplo muito simples, quer dizer, na lógica de Aristóteles,
nós não conseguimos explicar se é válido ou inválido um raciocínio do género, todas as coisas têm uma causa, logo há uma causa para todas as coisas. Isto é um raciocínio muito simples que nós, na lógica clássica, trivialmente, é uma coisa banal, um estudante do primeiro semestre consegue provar, tem instrumentos matemáticos para provar que isto é inválido. Na lógica aristotélica não se consegue sequer formular o raciocínio, porque ele cai fora daquelas 256 estruturas. Sim, Ele é uma das estruturas que escapou a Aristóteles. Evidentemente, o trabalho de Aristóteles, como eu digo no meu próprio apêndice, e eu quero deixar isto registado aqui, quando eu fui reler Aristóteles para escrever o apêndice, eu sinto-me sempre muito humilde a ler Aristóteles. É impressionante como é que uma pessoa no século IV a.C., sem haver nenhum estudo de lógica anterior. Reparem que Aristóteles desenvolveu várias áreas de estudo, muitas das quais foram fundacionais para as ciências posteriores. Não é? Ele era um biólogo, um astrónomo, tudo isso. Não é? A matemática foi das poucas coisas que ele realmente não desenvolveu. Mas ele desenvolveu estudos de história das artes, da retórica, do teatro, e evidentemente depois as partes metafísicas. Mas no que respeita à lógica, é a única área na qual ele próprio declara, bom, isto deu muito trabalho, diz ele, porque não havia rigorosamente nada acerca do tema. E, portanto, tive que fazer do zero as coisas todas. E ele quase que se queixa, não é, do trabalho que lhe deu ter feito as coisas do zero. Sim. E é por isso que Aristóteles é impressionante. Como é que uma pessoa consegue, fazendo do zero, como ele próprio confessa que fez, porque não havia escritos anteriores. Reparem, nós estamos falando de um período histórico do pensamento europeu em que a gramática não existia. Não existia estudos de gramática. Hoje, para nós, uma coisa óbvia que é haver um verbo e haver um substantivo. Isso não existia. Sim. Okay? Um artigo, um adjetivo, nada disso existia. Essas distinções gramaticais, que são, como eu estava dizendo antes, distinções lógicas, mas de um nível mais superficial, não é? Mas são distinções lógicas, não é? A distinção entre um adjetivo e um verbo é uma distinção lógica. Essas distinções não existiam. Portanto, aqui temos uma pessoa que faz uma lógica do zero, num período histórico em que nem sequer havia uma gramática desenvolvida, não é? E o impressionante não é ele fez do zero apenas, porque muitas coisas foram... Bom, tudo foi feito do zero, não é? Mas o ponto é que ele fez do zero e fez com uma acuidade e uma inteligência impressionante. Então, a quantidade de resultados corretos na lógica de Aristóteles deixa uma pessoa, de facto, muito... pelo menos eu fico sempre muito humilde quando vejo esses resultados. Quer dizer, ele compreendeu claramente o conceito de validade, que é uma coisa que ainda hoje muitos estudantes labutam para compreender corretamente. Ele compreendeu claramente e definiu claramente, explicou claramente o conceito de validade e construiu toda a sua lógica com base no conceito técnico de validade, que ainda é o conceito que nós usamos hoje. Okay? Ele compreendeu relações lógicas importantes. Ele compreendeu, por exemplo, uma coisa que muitas pessoas ainda hoje em dia erram, quando uma pessoa diz eu nego a tua tese filosófica de que todas as verdades são relativas. O que é que a pessoa pensa imediatamente que a outra pessoa defende? Que nenhuma verdade é relativa. Não, ele sabia que isto é falso, a negação da tese. Todas as verdades são relativas. Não é nenhuma verdade é relativa. É algumas verdades não são relativas. Sim. E ele descobriu isso, ele viu isso com clareza. Né? Então, eu não quero de maneira alguma deixar a ideia de que Aristóteles, digamos, não merece ser estudado ou que não merece o nosso respeito, ou uma coisa qualquer desse género. É só que a teoria dele, importante e fantástica como foi de facto ultrapassada e, portanto, devemos estudar a lógica contemporânea hoje. E quando vamos estudar a lógica de Aristóteles é só porque temos uma curiosidade histórica sobre aquele desenvolvimento específico. E aí pergunto ao senhor, peço só que o senhor esclareça que muitas vezes as pessoas confundem a expressão lógica aristotélica com lógica clássica. Uma coisa é diferente da outra, né? Exatamente. Este é um caso em que é a mesma coisa que a física clássica. A física clássica não é a física do tempo clássico, da antiguidade clássica. A física clássica é a física que vem com Newton e com Galileu. Não é? Chama-se física clássica porquê? Porque é aquela primeira teoria da física amplamente bem-sucedida e adequadamente desenvolvida. É por isso que recebe a designação de clássico. Não é no sentido de ser do tempo da antiguidade clássica, aquela não é. Ela é uma teoria moderna. É uma teoria que emerge já na modernidade europeia. A mesma coisa acontece com a lógica clássica. A lógica clássica emerge mais tarde ainda, ela emerge a partir de finais do século XIX. Chama-se clássica porquê? Porque é a primeira vez que uma teoria lógica foi adequadamente desenvolvida, de uma maneira suficientemente ampla e de uma maneira adequadamente correta. E, portanto, é clássica por causa disso. Portanto, não é a lógica da Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, de facto, havia duas lógicas, a lógica aristotélica e, talvez uns 50 anos depois,
de Aristóteles ter morrido, emergiu a segunda lógica que foi desenvolvida pelos estoicos, que essa sim, na verdade, é hoje em dia a base das lógicas modernas, incluindo entre as lógicas modernas a própria lógica clássica. Então a lógica clássica não diz respeito à lógica do período clássico, diz respeito a uma lógica que emerge a partir de finais do século XIX. É tal e qual como na física clássica. São designações que enganam um pouco o leigo. Fica a pensar imediatamente que, evidentemente, lógica clássica é a lógica do tempo clássico, né? Da antiguidade clássica. Sim, sim. E com base nesses esclarecimentos, podemos dizer, então, que o que levou o homem à Lua, o que tem permitido o avanço científico e tecnológico, o desenvolvimento dos computadores, não seria necessariamente a lógica aristotélica, mas sim a lógica clássica. Sem dúvida. E é isso mesmo que aconteceu, porque a lógica aristotélica tem muita coisa correta, mas tem algumas coisas fundacionais que estão incorretas. E uma das coisas fundacionais que estão incorretas é que Aristóteles é um pouco como aquela brincadeira que se diz, que eu não sei se é verdade antropologicamente, não é? Mas diz que, pelo menos em algumas zonas da China, eles começam por construir as casas pelo telhado. Sim. Primeiro constroem o telhado para depois os trabalhadores ficarem abrigados da chuva e depois começam a levantar o telhado com a parede, não é? O que é talvez uma ideia boa, não é? Porque se chover muito, não é? Ora bem, Aristóteles fez um pouco a mesma coisa. Ele começou com aquilo que nós hoje chamamos lógica quantificada, por vezes chama-se lógica de predicados, ou cálculo de predicados, sem ter a sua base fundacional desenvolvida, que é a lógica verofuncional, que chama-se por vezes cálculo proposicional. E não há maneira de nós desenvolvermos adequadamente este telhado sem termos a base explicitada. E ele não sabia como é que esta base funcionava. Okay? Ele usava, de facto, um desses operadores verofuncionais, que é a negação, porque não podia deixar de usar, e usou-o bem, ele sabia usar corretamente a negação, mas não tinha os outros operadores verofuncionais que são a base da sua própria lógica. Então a sua própria lógica nasceu, digamos, coxa, no sentido em que o seu aspecto fundacional principal, que é a lógica verofuncional, ele não a desenvolveu. Ironicamente, quem a desenvolveu foram os estoicos depois dele. Só que as duas coisas, e esse é talvez um dos avanços lógicos mais significativos da história da lógica, é quando em finais do século XIX se compreende como é que, no fundo, nós tínhamos duas ilhas incomunicáveis. Tínhamos a lógica estoica e tínhamos a lógica aristotélica. E tinham resultados diferentes e aplicavam-se a tipos de raciocínios diferentes. E ninguém via como é que uma coisa se ligava com a outra. Um dos desenvolvimentos com mais repercussão a partir de finais do século XIX foi quando se viu como se encaixa uma coisa na outra e como uma das coisas é a base da outra. Sim. O género de frase que Aristóteles tinha em mente, como todo A é B, né? Todo o brasileiro é simpático, ele não sabia que isto envolve um operador verofuncional, que é condicional do que eu falei antes. Ele não sabia, ele olhava para isto intuitivamente e não tinha ideia de que a maneira, ou pelo menos uma maneira lógica adequada de entender este género de frases é entender que ela oculta uma condicional. Né? Tal como quando nós dizemos que alguns portugueses são simpáticos. Isto não parece envolver uma conjunção, que é a palavra i, mas envolve. E, portanto, Aristóteles não se conseguia, com a lógica aristotélica, desenvolvê-la adequadamente, porque não se via como é que uma coisa encaixava na outra. Quando se vê como é que a relação entre estas duas lógicas, percebe-se que, na verdade, é apenas uma lógica perfeitamente bem integrada, em que uma é, por simplesmente, uma extensão da outra, mas continua a ter tudo o que a outra tinha no seu seio, é isso que é tecnicamente o conceito de extensão. E essa lógica que está na base depois a própria lógica de Aristóteles, que é a lógica verofuncional, ou cálculo proposicional, como por vezes se diz, é a lógica que nos permite hoje ter telefones e computadores e todas estas coisas eletrónicas, porque os circuitos eletrónicos são, de facto, operam verofuncionalmente. Quer dizer, eu não vou ter tempo para explicar o que é que isso significa, mas operam em termos desses tais operadores verofuncionais que eu falei aqui, o i, o ou, o não, se. Os chips eletrónicos operam nesses termos. E, portanto, ignorar isto não é apenas ignorar, digamos, os aspectos centrais da lógica, não é apenas ignorar um instrumento que é importante para vários profissionais, incluindo pessoas que trabalham com o direito.
eu diria que é quase que indesculpável no mundo contemporâneo, porque de facto é um pouco como não fazer a mínima ideia de como é que se faz uma conta de multiplicar. Sim. É estranho que isso aconteça, não é? Tem a ver Sim, com sim. aqueles aspectos históricos que eu falei, dos currícula universitários que foram atualizados e tudo isso, porque eu acho que seria perfeitamente razoável que todas as pessoas que passam pela universidade ou pela escola aprendem tanta coisa, não é? E aprendem tanta coisa que é muito menos fundacional do que a lógica. Acho que faria perfeito sentido. Em Portugal, em alguns países isso acontece. Em Portugal, os alunos do ensino médio, daquilo que aqui no Brasil se chama ensino médio, eles aprendem um pouquinho de lógica verofuncional no ensino médio, que é melhor que nada. Sim. E, professor, uma outra questão. No direito, é muito cara a expressão e é muito ouvida, repetida, que é lógica deôntica e os modais deônticos. Bom, vamos assumir que, e aí eu gostaria de ouvir o senhor, e todos nós gostaríamos de ouvir, temos a lógica clássica e as suas extensões. Sendo a lógica deôntica, assim como a modal alética, extensão da lógica clássica, que eu gostaria de ouvir sobre isso também, professor, mas também só para confirmar, de nada ajudaria a tentar conhecer profundamente a lógica, por exemplo, deôntica, sem ainda dominar a lógica clássica. Seria como a metáfora que o senhor usou da China, construir o telhado sem ter a base. Enfim, gostaria de lhe ouvir a respeito. Sim, eu penso que o professor tem inteiramente razão. Não me parece que uma pessoa que não domine os elementos da lógica clássica, ou pelo menos de outra lógica qualquer não clássica, mas que inclua a lógica, os aspectos fundacionais da lógica, que são os operadores verofuncionais e eventualmente outros operadores de formação de frases, não penso que essa pessoa depois consiga dominar adequadamente a lógica deôntica. Talvez consiga falar coisas que não entende bem só porque ouviu falar, mas uma lógica deôntica adequadamente compreendida é uma extensão de uma outra lógica anterior que não inclui os operadores deônticos, que são os operadores de obrigação e de permissibilidade, basicamente são esses dois. Portanto, se a pessoa não domina a lógica anterior, dificilmente ela tem realmente uma compreensão adequada da lógica deôntica. E é óbvio que a lógica deôntica tem um papel, o domínio da lógica deôntica, não estou a falar do domínio, digamos, dos aspectos mais profundos da lógica deôntica, mas os aspectos básicos da lógica deôntica, parece-me evidente para qualquer profissional, não apenas do direito, mas qualquer profissional que trabalhe com leis, com obrigações, com o que é permissível ou o que não é permissível, com a ética, com as disposições morais. Penso que uma compreensão, ainda que mínima, da lógica deôntica seria fundamental. E dificilmente a pessoa consegue ter uma compreensão adequada da lógica deôntica, ainda que seja uma compreensão, digamos, inicial, sem ter uma compreensão da lógica elementar, porque a lógica deôntica, cá está, é montada em cima da outra lógica, nomeadamente como uma extensão da lógica clássica ou de outra lógica não clássica, mas ela vai ser sempre uma extensão de uma outra lógica que não é deôntica. Porque a lógica deôntica é apenas pegarmos na nossa estrutura anterior de raciocínio, que nós já temos um conjunto de formas de inferir umas coisas das outras e de tipos de raciocínios que são inválidos, tipos de raciocínios que são inválidos, e nós agora pegamos nisso e acrescentamos estes operadores especiais, que é o operador de que é obrigatório fazer uma coisa, ou é permissível fazer uma coisa, e agora só a maneira como isto trabalha com a negação já envolve da parte da pessoa uma compreensão da negação. Pelo menos da negação clássica. Há muitas negações além da verofuncional clássica, não é? Mas pelo menos da negação clássica, que é a mais simples de todas, não é? Que é a negação, pura e simplesmente, que nós temos uma coisa que é verdadeira, negamos, fica falsa. E acabou. Okay? Sim, sim. Entendi. E, portanto, a permissibilidade e a obrigatoriedade são, na verdade, dois operadores que são interdefiníveis em função da negação, mas a pessoa nem sequer compreende a ideia de interdefinibilidade, a menos que tenha uma compreensão prévia desses aspectos elementares da lógica. Perfeito. E uma última pergunta, professor. No cotidiano, e não só de nós na área do direito, mas de todos nós enquanto seres humanos, né? No cotidiano nós interagimos e comutamos, enfim, misturamos raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo. Né? Então, nesse caso, o senhor mencionou, e tem nas suas aulas, inclusive nos seus livros, né, do ponto de vista indutivo, as várias possibilidades
inclusive abdução ou inferência, melhor explicação. Me parece que no direito, particularmente no direito penal, podemos dizer assim, né? Mas eu diria que também em outras áreas do direito, a utilidade do raciocínio abdutivo como uma inferência, melhor explicação, mas também na indução, né? E também, como o senhor diz na sua obra, não vou aqui, como se diz, oferecer um spoiler, né? Mas na sua obra Lógica Elementar eu lembro de uma passagem que é aquela sua afirmação de que a premissa do raciocínio dedutivo, ela origina-se, pelo menos no mais das vezes, né, do raciocínio indutivo. Né? Então, há um mix, digamos assim, né? Exatamente. E esse é um aspecto muito importante, professor Igor, porque e é um dos aspectos em que o meu livro difere bastante de outros livros de lógica, porque muitas vezes os livros de lógica terminam antes do meu último capítulo. Sim, é verdade. O meu último capítulo é um capítulo que, na maior parte dos livros de lógica, não se encontra aquele último capítulo, porque ou as pessoas fazem um livro exclusivamente de lógica dedutiva, ou então fazem um livro de estatística, ou de cálculo de probabilidades, ou de outros aspectos das lógicas indutivas, e é disso que fazem. E raramente as duas coisas se juntam. Ora, eu penso que se estamos falando dos aspectos, digamos, fundacionais, dos elementos principais da lógica, bom, temos de dizer que é elementos principais da lógica. Eu não disse que é elementos principais da lógica dedutiva. Não é? Ora, se são elementos principais da lógica, eu senti-me na obrigação de incluir os elementos principais da lógica também indutiva, e não apenas da lógica dedutiva. E isso permitiu-me fazer uma coisa que eu penso que é única no meu livro, ou pelo menos que não é muito comum nos livros de introdução à lógica, que é eu tentei que o leitor tivesse a percepção, tivesse a compreensão de que a maneira como nós provamos coisas, ou a maneira como nós tentamos concluir coisas, é na verdade um sistema complexo em que o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo se interligam cuidadosamente para que nós consigamos descobrir e estabelecer aquilo que nós queremos descobrir e estabelecer. Nós, claro, simplificando as coisas, nós dizemos que a física é uma disciplina empírica. E é empírica, mas sem a dedução a física não existe. Não é? Portanto, a dedução e a indução, elas enriquecem-se mutuamente. Quando nós temos um raciocínio dedutivo, é irrelevante ser válido se as premissas não forem verdadeiras. Muitas vezes essas premissas são de caráter empírico. E se elas são de caráter empírico, então a maneira mais adequada de nós tentarmos estabelecer se são verdadeiras ou não é por via do quê? Bom, do raciocínio indutivo. De maneira que os elementos fundamentais da lógica constituem, digamos, uma tessitura, como que uma teia, em que os diversos elementos, seja dedutivos, seja indutivos, se entrelaçam entre si para nós conseguirmos inferir, fazer, por exemplo, a retroprevisão, como por vezes se diz, né, de que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos. Isso é uma previsão empírica, mas é acerca do passado, não é? Sim. Mas isto é o género de coisa que não se consegue chegar nem só com a dedução, evidentemente, porque isto não é uma coisa puramente linguística, mas também não se consegue chegar só com a indução. Precisamos da confluência dessas duas coisas. Então, esse é, de facto, um aspecto muito importante e é uma das coisas que eu gostava mais que o leitor saísse do meu livro com essa consciência, com a consciência de que metodologias, como por vezes acontece, e mea culpa, quer dizer, eu como praticante da filosofia reconheço que isso acontece por vezes na minha área, que é uma atenção excessiva à dedução, em detrimento da importância da indução. Como se nós, por via puramente dedutiva, que é um raciocínio puramente linguístico, como se nós, por via puramente dedutiva, conseguíssemos descobrir verdades fundamentais acerca do mundo. Ora, isso é altamente duvidoso. É altamente duvidoso que, por via exclusivamente dedutiva, eu consiga descobrir qual é a composição da atmosfera de Marte. E isto, provavelmente qualquer pessoa concordaria com isto. Mas, no entanto, muitas pessoas pensam que, por via exclusivamente dedutiva, eu vou descobrir se a eutanásia é imoral ou não. Sim. E eu penso que isso é altamente duvidoso. Eu penso que sem elementos indutivos aqui, se irmos olhar para o mundo, ok, o que é que acontece nos países quando a eutanásia é proibida? E o que é que acontece aos países quando a eutanásia é permitida? O bem-estar geral da sociedade é melhor num caso ou é melhor no outro caso? Então, sem esses elementos indutivos, nós podemos continuar aqui com argumentos filosóficos dedutivos durante 1000 anos acerca da eutanásia e não vamos conseguir chegar a um consenso, porque vai sempre haver mais um argumento imaginativo contra, um argumento imaginativo a favor,
e estamos a dar pouca atenção à realidade empírica só porque temos um preconceito contra a indução. Que eu, bem à culpa, como eu comecei por dizer, eu penso que esse é um defeito de uma parte dos filósofos. Mas permite-me ainda concluir, professor Igor, com a ideia de que é um defeito que eu não vejo apenas nos filósofos, infelizmente. Quer dizer, eu vejo nos debates públicos as pessoas tentando resolver de uma maneira inteiramente dedutiva questões que são empíricas. E isso parece-me um erro metodológico grotesco. Nós não vamos descobrir por via puramente dedutiva se o aborto é melhor, se é melhor permitir o aborto ou não. Sim. Nós temos que ver o que é que acontece na realidade, o que é que acontece às mulheres, o que é que acontece à sociedade, quando as sociedades permitem o aborto, quando as sociedades não permitem o aborto. Nós temos de ver como é que as coisas são na realidade, porque senão o raciocínio dedutivo é muito importante, e nós fazemos computadores e fazemos telefones e temos toda esta tecnologia maravilhosa hoje em dia. Ele é de facto muito importante, mas sem uma atenção à realidade empírica, sem uma atenção à indução, eu penso que ficamos maniatados e ficamos cegos. Perfeito. Então, está ótimo. Bom, dá para perceber então que, na verdade, por detrás do nome lógica, nós temos várias lógicas, ou vários sistemas. Exatamente. E eu, no meu livro, eu só abordo a lógica chamada clássica. Eu menciono algumas lógicas não clássicas. Temos excelentes especialistas aqui no Brasil de lógicas não clássicas. Eu menciono algumas delas, porque a minha ideia é realmente dar aquela base que permita ao aluno, ao leitor, ao estudante, ao profissional, ou seja quem for, que leia o meu livro, ter aquela base que lhe permita agora compreender qualquer outra lógica, nomeadamente as extensões da lógica deôntica, que são muito importantes em muitas profissões, ou as extensões de lógica epistémica, que são importantes noutras profissões, as lógicas aléticas, as lógicas modais aléticas, e qualquer outra lógica não clássica. A pessoa precisa ter um bom ponto de partida e uma boa compreensão dos conceitos fundamentais. Isso é o que eu procuro fazer no meu livro. Como o professor Igor também estava a dizer há pouco, quer dizer, por vezes há uma certa distorção nas universidades de ser mais, digamos, prestigiante a pessoa falar de coisas extremamente complicadas, não é? E depois, quando nós começamos a falar, descobrimos que ela está a falar de coisas muito complicadas sem dominar adequadamente essas coisas complicadas, porque as coisas mais básicas, que são muito, digamos, que não são prestigiantes de dominar, a pessoa não as domina. Bom, mas depois nota-se a diferença, não é? Nota-se a diferença porque a pessoa está a tentar... há uma expressão lá em Portugal que as pessoas dizem, a pessoa está a pôr-se em bicos dos pés, não é? A pessoa está a tentar alcançar algo quando ela ainda não dominou o fundamental para chegar a esse Sim. algo, não é só porque é prestigiante falar de lógicas deônticas quando a pessoa ainda não sabe sequer o que é uma exponent. Sim, sim. E isso é duvidoso, não é? É duvidoso. Isso certamente está relacionado a várias coisas, inclusive um tema que ele é muito caro, que é a responsabilidade epistêmica, ou irresponsabilidade epistêmica, né? Que pode ficar para algum outro encontro daí. Com certeza, teria muito gosto. Tá certo. Professor Desidério, foi um imenso prazer assistir às suas considerações, à sua exposição. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade e certamente suas luzes vão contribuir para as nossas reflexões. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor, à colega Melanie pela a coordenação adjunta, que também sem a qual não poderia ser realizado o encontro de hoje. Muito obrigado, professor Igor. É sempre um prazer ver a sua energia, o seu empenho e a sua imensa simpatia. É sempre um prazer estar aqui. E Melanie, muito obrigado também e foi um prazer conhecer-te. Muito obrigado, nós agradecemos.